Só... Bom, boa tarde mais uma vez, professor. Estamos muito felizes em tê-lo conosco para participar do quadro Se Liga na Pesquisa, do grupo Estudos Constitucionais Compartilhados, que, como eu disse, é orientado pelo professor Breno Baia Magalhães. Eu queria fazer uma breve apresentação do quadro. O quadro Se Liga na Pesquisa, ele consiste em um trabalho de divulgação da pesquisa científica em direito constitucional, no qual será feita a apresentação do pesquisador, assim como um breve resumo da sua pesquisa. Nesse resumo, nós pretendemos abordar alguns aspectos que são indispensáveis em uma pesquisa acadêmica, quais sejam o tema, o problema de pesquisa e as conclusões finais ou parciais alcançadas pelo próprio pesquisador. Além disso, as informações acerca dos métodos utilizados pelo pesquisador para realizá-la. Também nós pretendemos expor os meios nos quais esse trabalho foi publicado, se em revistas científicas, se em apresentações em eventos, ou mesmo se viraram monografias, dissertações ou teses. Por fim, o pesquisador entrevistado ele indicará as principais referências bibliográficas fundamentais para a realização da sua pesquisa. Já em relação a uma segunda parte do quadro, ele busca saber a formação do professor como pesquisador e dicas para futuros pesquisadores. Antes de começar a entrevista, efetivamente, eu gostaria de apresentar o professor Elísio Bastos e, assim, contar algumas das razões para a escolha do professor como nosso pesquisador estreante aqui no quadro, resumindo um pouco da sua trajetória acadêmica. O professor Elísio, ele é doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor em Direitos Humanos em Teoria Geral da Constituição na graduação e em Teoria da Constituição e Jurisdição Constitucional no mestrado no Centro Universitário do Estado do Pará. O professor tem uma participação ativa em grupos de pesquisa, ele é coordenador do grupo de pesquisa Inteligência Artificial, Democracia e Direitos Fundamentais, é procurador do Estado do Pará e advogado. Com isso, eu já passo a palavra para a Beatriz, que ela vai dar início à primeira parte da entrevista. Oi, professor, boa tarde. Vimos que a sua pesquisa atual abarca a temática da inteligência artificial, buscando relacioná-la com a democracia e direitos fundamentais. O senhor poderia nos falar brevemente, de forma geral, sobre a sua pesquisa atual e qual é a forma da sua motivação para propô-la? Bom, vamos lá. Boa tarde para quem está me ouvindo nesse momento, né? Ou bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for me ouvir posteriormente. Agradeço, antes de mais nada, o convite e me sinto honrado em participar desse projeto de divulgação de pesquisa. Qualquer projeto que fale sobre divulgação de pesquisa, e não estamos diante de qualquer projeto, né? Vocês têm um orientador muito competente e certamente sabem caminhar esse caminho. Portanto, não estou diante de qualquer projeto, mas o fato é que qualquer projeto que divulgue pesquisa nesse país merece todo o respeito, merece toda a atenção. Então, eu me sinto honrado de usar esse canal construído por vocês. Antes de mais nada, só uma correção no currículo. Vocês disseram que eu sou procurador do Estado, que eu sou professor... Não, o que eu sou é gente. O resto eu estou, né? Então, eu estou procurador, eu estou pesquisador, né? Bom, dito isto, falar um pouco da pesquisa, inicialmente, né? Desde 2018, eu coordeno um grupo de pesquisa, como vocês já mencionaram, o grupo de pesquisa Inteligência Artificial, Democracia e Direitos Fundamentais, que possui duas linhas de pesquisa, né? A gente está construindo uma terceira linha, mas que vai se referir aos direitos humanos das atividades laborais, né? O direito do trabalho nesse ambiente das novas tecnologias, mas essa terceira linha ainda vai ser construída pelo professor que está conosco nesse momento, o professor Alain, que compôs agora recentemente o grupo de pesquisa, mas as linhas de pesquisas atuais são as novas tecnologias de informação e comunicação
e a redefinição do âmbito normativo de alguns direitos fundamentais, e também a segunda linha de pesquisa é sobre democracia e as novas tecnologias de informação e comunicação. Né? Como eu disse a vocês, esse grupo foi criado em 2018, ele é devidamente registrado e compõe a plataforma Lattes de grupo de pesquisa, e nós temos como objetivo estudar as novas tecnologias de informação e comunicação. E não só estudar essas novas tecnologias de informação e comunicação, mas estudá-las, não é, e identificar a influência que elas têm no âmbito normativo de alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a privacidade. Não é evidente, não é, que há um tempo atrás a gente queria privacidade, e não muitos anos atrás a gente ia para nossa casa, né? E a casa era o castelo, né? A casa era o nosso castelo, a casa era o nosso abrigo inviolável. Hoje já não é mais. Né? Hoje, dentro de casa, nós estamos em praça pública, né? Ou porque nos colocamos assim, por vontade própria, né? Ou porque nos desnudamos por vontade própria, ou porque nos desnudamos inadvertidamente, sem a consciência de que estamos nos desnudando. Então, a privacidade e a intimidade, elas evidentemente que são alguns dos direitos fundamentais que sofrem uma influência muito grande, né, das novas tecnologias, como sofre também a igualdade. Não é? Percebam que há estudos importantes que demonstram o quanto, não é, as estruturas de gênero, de raça, elas são reproduzidas, não é? As estruturas desiguais, não é, de gênero e raça, como elas são reproduzidas pelos algoritmos, né? E não poderia ser diferente, porque os algoritmos reproduzem o ambiente que está em sua volta, não é? Um algoritmo, não é, feito por homens brancos e feito, não é, porque sobre um passado, não é, que privilegiou um homem branco, ele vai reproduzir, evidentemente, esse ambiente, não é? Então, nós vamos ter diversos problemas vinculados a isso, como desde testes de vacina que funcionam menos em mulheres, não é? Até empréstimos bancários, não é, que são fornecidos em menor número, não é, para negros, não é, e diversas outras situações. Até tem algoritmos usados para definição de qual paciente em hospitais serão atendidos primeiramente, e já a demonstração que esses algoritmos eles dão preferência para o homem branco saudável do que para o homem negro, não é, com problemas graves de saúde. Não é? Então, a gente também estuda esse aspecto, porque a igualdade, ela, de gênero, de sexo, enfim, de raça, ela sofre também um efeito em relação às novas tecnologias, como sofre também o exercício de direitos políticos, né? Vocês percebem que, hoje em dia, o nosso presidente da República, ele foi eleito mesmo tendo, na ocasião, o 10º tempo de campanha. Né? Então, isso esse esvaziamento do direito de antena, né? Que é aquele direito ofertado aos candidatos, né? A um tempo, né, de exposição pública. Esse direito hoje é irrelevante, porque hoje tem as redes sociais que divulgam. Hoje, aliás, a grande maioria dos políticos governam pelas redes sociais. Né? Hoje nós temos um presidente youtuber, nós temos parlamentares youtubers, né? Então, isso não é bom nem ruim, mas isso é uma característica que revela, a nosso sentir, pelo menos, que é necessário investigar, não é, esses reflexos que as novas tecnologias estão causando. Veja, a nossa observação, ela constata que nós temos uma tendência muito forte em sermos cronocêntricos. Então, tudo no nosso tempo, tudo no tempo em que vivemos é mais importante.
né? Então, nós temos tendência a dizer nunca antes na história desse país, nunca antes na história da humanidade, e nos colocar o tempo que vivemos como algo marcante, né? Como o tempo onde está acontecendo alguma mudança relevante. Essa é uma tendência que talvez nós tenhamos, mas essas constatações da importância das novas tecnologias ultrapassam esse vício, né? Porque, de fato, nós estamos vivenciando hoje aspectos, mudanças contundentes, relevantes em alguns direitos fundamentais. Vocês terem... Estou falando muito, já encerro, já cumprimento, já me despeço. Tá ótimo. Para vocês terem uma ideia, né, o Yuval Harari, ele fala de um direito à informação, que não é essa liberdade de informação que nós temos hoje, que é destinada à proteção do humano. A liberdade de informação que o Harari diz que está iniciando, que iniciou recentemente, é a liberdade para proteger a informação, né? O direito que a informação tem de circular, o quanto é importante para a humanidade a informação circular. Então, com base nisso, nós estudamos, o grupo de pesquisa estudou, no ano de 2018, os reflexos na democracia, e nos anos de 2019, escrevemos, né, foi um ano sabático, onde nós nos recolhemos para escrever, e agora voltamos, os encontros voltaram para falar acerca da igualdade, acerca da privacidade, enfim, outros aspectos importantes, né? Que mais eu preciso dizer para vocês? O grupo atua, não posso esquecer, o grupo atua em uma parceria muito importante com a Liga Acadêmica de Direito do Estado, né? Hoje em dia há diversas ligas acadêmicas, todas elas exercendo um papel relevante na divulgação da pesquisa e na promoção da pesquisa, e caminhamos juntos, portanto, o grupo de pesquisa e a LAD, a Liga Acadêmica de Direito do Estado, nesse objetivo, né? Enfim, no ano de 2000, para vocês terem uma ideia, acerca da produção do grupo, nós tivemos 11 artigos publicados, né? O grupo de pesquisa conseguiu publicar 11 artigos que se mesclaram entre artigos em revistas, né? De qualificação, Qualiscapes de B1 para cima, e também de diversos capítulos de livros publicados, né? Enfim, falta falar sobre as referências e falta falar sobre outros assuntos, mas eu devolvo a palavra para vocês, para que vocês queiram pautar a reunião dentro do que for mais conveniente para vocês. Tá. Seria interessante para os nossos leitores, compostos por acadêmicos e acadêmicas, saber mais quais foram os seus métodos de pesquisas empregados no seu projeto. O senhor poderia compartilhar? Claro, não é segredo. E se fosse também, eu compartilharia. Vocês são tão simpáticas que eu não iria me furtar a compartilhar. Eu acho assim, eu parto do pressuposto que o orientador, né, o líder de grupo de pesquisa, como queiram chamar, ele tem uma função, aliás, ele tem diversas funções, mas uma delas me parece muito relevante, que é ser um curador, né? Ser aquela pessoa que vai apresentar aos alunos, aos seus orientandos, aos componentes do grupo de pesquisa, uma visão, né, específica sobre determinado assunto, né, um problema, né, que possa ser debatido, que possa ser investigado, e aí vem a função de curador, algumas referências de leitura importantes, né? Então, o nosso grupo de pesquisa tem por metodologia fundamental essa curadoria, essa identificação de textos relevantes, né? De temas e textos relevantes, né? A leitura desses textos e a apresentação desses textos e posterior discussão desses textos nos nossos encontros. Então, funciona mais ou menos assim. Em 6 meses, nós fazemos encontros de conteúdo, não é? Nos 6 meses seguintes, são encontros de orientação preparatória para a elaboração de trabalhos acadêmicos,
E nos outros 6 meses é o envio e a remessa, não é, desses textos para as diversas fontes de publicação, né? A revistas, livros, enfim, congressos, né? Porque a gente precisa ter um momento de reflexão. Então, não é só a divulgação de conteúdo, né? O que as pessoas chamam que é aquele momento eureka, quando você descobre o problema ou descobre a solução para o problema, que é o chamado aha moment, né? Que é o momento eureka, ele não se dá em sala de aula, né? Aliás, sala de aula é uma coisa que já não existe há pelo menos um ano, né? Ele não se dá enquanto, não é, no convívio, né, da sala de aula, ou do home office, ou do homeschooling, né? Mas ele se dá numa reflexão posterior sobre o que foi visto em sala de aula, virtual ou presencial, né? Então, é fundamental esse período, né, de conteúdo, seguido de um período, né, de orientação, não é? Esse período de orientação customizado para os alunos, né, vinculados com o objetivo de uma publicação, não é? Publicação não só de trabalho escrito, mas de socialização mesmo, não é? Em congressos, em eventos que o grupo possa realizar, ou que possa participar. E depois a remessa propriamente desses trabalhos feitos, né? Uma vez tendo sido exitosa a orientação, o trabalho é feito e a gente segue remetendo para as fontes de publicação. É mais ou menos assim que a gente caminha, ou tem caminhado, pelo menos. Entendi, professor. Quais foram as suas principais, ou qual foi a sua principal referência bibliográfica usada no projeto? Tá. Foram várias, tá? Não teve uma principal, dependendo muito da temática. Por exemplo, hoje, a temática sobre raça, gênero, inteligência artificial e igualdade de gênero e de raça, tem um artigo referência, que é o da Tibet Gebru, que é chamado Race and Gender. Ele traz diversas questões postas, não é, sobre esses algoritmos que condicionam, que perpetuam essas desigualdades. E, curiosamente, tem aqui também quem gosta de documentários, tem um recente documentário divulgado, que está pela Netflix, chamado Code Bias, onde acho que é da Shailene Kentawa, alguma coisa assim, enfim. Peço perdão, não me recordo precisamente sobre o nome dela, que aborda também essa questão de uma forma bem didática, enfim. Ele não serve para embasar uma pesquisa, mas ele serve certamente para inspirar uma pesquisa, né? Uma outra obra referência nesse assunto, que eu acho que é fundamental, é a obra do professor Frank Pasquale, que é The Black Box Society. O professor Pasquale escreve essa obra em 2015, mas é uma obra ainda referência, porque ela demonstra que o algoritmo, ele ao mesmo tempo que traz uma transparência, né? Eu mencionei no início da minha fala, né, o quanto a nossa privacidade foi devastada. Não, ele traz transparência, mas ele também traz opacidade. Porque os próprios algoritmos são opacos. Você não consegue, às vezes, identificar os critérios sobre os quais os algoritmos decidem. E isso é grave porque algumas pessoas não questionam as decisões dos algoritmos porque são decisões de um computador. E, em rigor, seriam decisões objetivas. Não é? E o professor Frank Pasquale, nessa obra, traz argumentos muito importantes. Sobre a privacidade, 3 textos são importantes. E eu vou concluir aqui a minha indicação bibliográfica, não é? Que é do professor Danilo Doneda, né? O professor Danilo Doneda é professor aqui, nosso, brasileiro, e ele tem uma obra chamada Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais, que é referência ao estudo do tema. Eu também indico um livro muito importante do professor Stefano Rodota, que é traduzido para o português,
chama A Vida das Sociedades da Vigilância, né, a Privacidade Hoje, que salienta, a obra do professor Doneda salienta o aspecto subjetivo da privacidade, a obra do professor Stefano Rodota salienta a importância da privacidade para, para o coletivo, né, para a sociedade, e a terceira obra que eu indico é a obra do professor Firmin de Brander, que ele fala sobre a vida após a privacidade, privacy, que ele dialoga com a desimportância da privacidade, né? O quanto hoje a privacidade, aliás, diz ele que a privacidade sempre foi desimportante para a democracia. Então, são aspectos, são obras que acho que dá para fixar muito bem os parâmetros dessas novas compreensões. Tá? Aí, dependendo, se você quiser pesquisar a democracia, tem outras obras também importantes, liberdade de expressão também tem outras obras importantes, né? E por aí vai. E eu queria saber se já foi possível ter alguma conclusão parcial, final, e quais foram os seus resultados até agora. Não precisa ser muito extenso, mas de uma maneira bem resumida. Tá. Bom, os resultados ainda estão sendo construídos, né? Porque nós estamos falando de um fenômeno que está acontecendo enquanto nós estamos falando nesse momento, né? Mas em relação, por exemplo, à eficácia ou aos efeitos das novas tecnologias de informação e comunicação sobre a democracia, né? Já faz parte, eu acho que a gente pode afirmar como uma conclusão que esses mecanismos, né, essas novas tecnologias, a internet, as redes sociais, elas primeiramente foram vistas, né, como algo esperançoso, né? As novas tecnologias foram saudadas nesse ambiente democrático como algo a exercer um papel muito positivo, a trazer de volta, né, a ágora, né, dos gregos, a trazer de volta a possibilidade de todos nós debatermos, né? E mais, as novas tecnologias, especialmente as redes sociais, trazem a possibilidade de uma comunicação direta, né? É chamada comunicação de muitos para muitos, né? Eu, Elísio, posso me comunicar com toda a humanidade. Sucede que esse pensamento tecno-otimista ele foi substituído por um tecno-pessimista, não é? Dizendo que essas novas tecnologias, ao invés de salvar a democracia, né, iria capturá-la, mais ainda, né? Sobretudo porque são poucos os que dominam essas tecnologias, né? São poucos os que dominam a tecnologia e os que têm condições de criar essa tecnologia, né? Mas acho que dá para ficar num caminho intermediário, né? Não ser nem um tecno-otimista, nem um tecno-pessimista, mas perceber que as novas tecnologias, como ferramentas que são, elas podem ser utilizadas tanto a favor quanto contra alguma coisa, alguma ideia ou alguém, né? Portanto, é fundamental que estudemos, fundamental um controle rigoroso do Estado, né? E fundamental um controle rigoroso de nossa parte também, né? E como nesse aspecto a educação para a tecnologia nunca foi tão importante, né? Você ter espaço, você compreender, né, o quanto a tua vontade pode estar condicionada por essas novas tecnologias é algo importante também. Então, não pode, a questão das novas tecnologias não pode ser deixada a critério do mercado, não é? Não é possível a existência correta, adequada, sem uma regulação, sem uma regulamentação adequada, sem uma educação importante, né, nesse cenário. O senhor falou que o resultado das pesquisas foram publicadas em capítulos de livros e revistas científicas. O senhor poderia disponibilizar onde poderíamos encontrar essas publicações? Eu posso, sim. Mas, se vocês me permitirem, depois vocês me mandam um e-mail,
E aí, porque eu não gravo, sabe? Deus inventou papel e caneta e depois o computador, dizem, né? Para as pessoas não terem que lembrar de tudo. E eu não lembro assim de cabeça de tudo, assim, dessas publicações. Mas se vocês mandarem um e-mail, eu conto para vocês direitinho onde é que elas estão. E já convido, evidentemente, aos que estão interessados em conhecer da pesquisa, usarem, enfim, essas fontes e pesquisarem por intermédio delas. Sem problemas, professor. Perfeito. Eu vou passar para a Aline agora fazer as outras pesquisas, as outras perguntas, na verdade. Bom, professor, boa tarde. Então, começando essa segunda parte da entrevista. Quanto à sua formação e à sua trajetória acadêmica, quais momentos foram fundamentais para a definição da sua vocação como professor e pesquisador? E quem são as pessoas que o senhor reputa importantes nesse caminho? Poxa, que pergunta difícil, né? Tipo aquela pergunta, disserte sobre a importância da vida, né? Pera lá, mano, eu não estou preparado para isso, não. Assim, a vocação do direito, ela não apareceu antes da faculdade, não, ou durante a faculdade. Comigo aconteceu algo curioso. Eu não sei, enfim, por diversos aspectos, fazer o curso superior, para mim, foi uma loteria, porque eu não sabia, e acho que a maioria das pessoas, não é, acontece isso com a maioria das pessoas, a gente faz um ensino superior com uma espécie de loteria, que a gente não sabe se é isso que a gente quer de fato. Não é? Mas eu senti claramente que a loteria tinha dado certo, eu tinha acertado os números, quando eu tive um resultado de uma ação judicial, enquanto advogado, né? E que essa ação produziu um resultado para algumas pessoas, um resultado social importante, e aí eu me vi tendo que estacionar o carro, porque eu não aguentava de tanto chorar pela felicidade de ter conseguido, né, a decisão. Aí eu disse, putz, está aí, olha, acho que deu certo, acho que eu acertei os 6 números. É claro que tem também um aspecto econômico, né? A gente pode medir o êxito de um profissional, não é, pelo carro que ele tem na garagem, ou pela casa que ele comprou, enfim, é uma forma de medida. Não é a forma que eu acredito que, para mim, seja a que se deve buscar. O resultado econômico ele deve vir como consequência, né, de um trabalho. É claro, a gente tem direito a ter uma vida boa, serena, tranquila financeiramente, né? E a gente tem direito que o nosso trabalho, né, lícito, o nosso trabalho legítimo, o nosso trabalho correto, possa trazer essas condições econômicas, mas não é o que me move e, aliás, nunca foi o que me moveu como primeira instância, né? E nem como segunda. As pessoas que me inspiraram, né, são as pessoas que atravessaram o meu caminho, não é? As pessoas que eu tive o prazer de atravessar. E aí são pessoas que não estão vinculadas ao direito, como meus pais, né, pelo esforço que eles tiveram e pelas pessoas de caráter que foram, no caso do meu pai já falecido, e que no caso da minha mãe, duplamente vacinada, graças a Deus, hoje. Eu tive professores que me marcaram, né? O pessoas que mais me marcou na minha atividade profissional foi o meu Itimaria, meu coisa fofa, o professor Pedro Bentes Pinheiro Filho, né? O Pedrinho é um ser humano incrível, foi um professor magistral, eu consegui estagiar com ele, passei um tempo, além de aluno, aliás, fui duplamente aluno em sala de aula e aluno de escritório, né? E muito do que eu me vejo fazendo hoje, eu me vejo imitando ou me inspirando, né, no Pedrinho. Tem um professor também, o professor Aloysio Meira também, com quem eu estagiei, foi um grande professor, não é?
e os maus professores também. Os maus professores também inspiram, né? Porque eles inspiram a não seguir os exemplos no aspecto em que nós consideramos eles maus professores, não é? Pelo que o mau professor nunca é 100% mau professor, ele sempre nos ensina. Eu me lembro que eu fiz graduação na Federal, eu me lembro que eu estava na porta esperando para começar a minha aula, e na sala do lado tinha um professor terminando a aula dele, e o professor dizia assim, virou para a sala de aula, no final da aula dele, disse assim, olha, ano passado fizeram uma avaliação aqui na Federal, e eu fui um dos piores avaliados como professor. Acreditem vocês que me acusaram e disseram que eu sequer entregava o plano de aula para os alunos. Aí nisso ele abre a pasta dele, puxa um bocado de papel e diz, olha, pois esse ano ninguém vai dizer que eu não entrego o plano de aula. Está aqui o plano de aula. Aí entregou, né? Eu fiquei com pena de como seria esse semestre, né? desses colegas que estavam lá, mas ele me inspirou, né, a entregar o plano de aula. Eu entrego sempre o plano de aula para os alunos, e me inspira porque a gente não sabe o poder que nós temos, nós professores e pesquisadores, a gente não sabe o poder que nós temos, né? Nós podemos incentivar, mas nós podemos castrar, não é? O melhor, podemos incentivar o melhor e o pior nos alunos, podemos castrar, limitar ou restringir o que há de pior e de melhor nos alunos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? É um ato de muita responsabilidade, não é? Ser professor, não é? Porque a gente pode matar os sonhos das pessoas, dos alunos, né? Ou a gente pode avivá-los, né? Ou até mais, não é? A gente pode criar sonhos, não é? Nos nossos alunos. Enfim, é uma atividade que eu me vejo exercendo de maneira muito preocupada por esse aspecto. Então, são esses professores que eu mencionei e outros que certamente eu não mencionei. Eu não posso deixar de mencionar, eu tenho uma inspiração do meu lado, né? Que é o professor Jean Carlos Dias, que é meu sócio no escritório. Nós estudamos juntos na Federal, estamos caminhando juntos, né? E, enfim, e há diversos professores que atualmente exercem a academia de uma maneira muito apaixonante, né? E que eu me sensibilizo toda vez que os vejo na docência. Sim, eu não posso deixar de esquecer, evidentemente, né, uma outra inspiração, falecido recentemente, que é o professor Zeno Veloso, enfim, da parte de Direito Constitucional. Eu não fui aluno de sala de aula dele, mas eu fui aluno dos livros, né? Então, enfim, eu faço questão de fazer essa menção. É isso, queridas. Professor, quais características o senhor considera muito importantes em um pesquisador? Mana, a curiosidade. A curiosidade é fundamental, né? A inquietude também é fundamental. A paciência, não é? Os bons contatos, não é? A cultura, porque você não consegue fazer uma boa pesquisa, presumo, sem exercer a arte de relacionar os assuntos. Então, você precisa ter uma cultura razoável, não é? Para que possa perceber as conexões, não é? Então, enfim, o compromisso, né? O estudo, a ética, não é? Você fazer a pesquisa de uma forma eticamente compromissada, né? Com bem-estar social, sobretudo, né? Claro que tem um bem-estar individual, mas que a pesquisa se reverta de alguma forma com o bem-estar do coletivo, né? Da sociedade. Enfim, são aspectos importantes, né? E descobrir, né? Esse curador, né? Descobrir pessoas que possam ser bons curadores para vocês, as pessoas que possam te apresentar textos importantes, ideias importantes, enfim, né? Porque a gente não, acho que não inventa nada, né?
a pesquisa na verdade, é uma interminável corrida de obstáculos, é claro, mas não é desse tipo de corrida que eu falo, é aquela corrida aquele revezamento, onde um passa para o outro, né, o bastão, né? Então, pessoas vieram antes de mim, me passaram o bastão, e eu vou passar o bastão para quem vier depois. Enfim, essa é a minha ideia de pesquisa e do que é algo importante para pesquisa. Por último, se o senhor pudesse... E se você puder receber por isso também, não é ruim não, viu? Sim, que mais, querida? Por último, professor, se o senhor pudesse dar algum conselho ou alguma dica para alguém que está entrando agora nesse caminho da pesquisa, qual seria? Aí, algo também importante, uma fala importante. Eu ia ter que pensar o conselho, né? Mas acho que é um conselho que a gente deve imitar para a vida, não é? Que é estar do lado de pessoas boas, estar do lado de pessoas que nos acrescentem, que respeitem a nossa individualidade, respeitem, não é, os nossos limites, né, trabalhando para expandir os limites, né, enfim, que você, iniciando a pesquisa, possa estar do lado de um bom pesquisador, possa estar do lado de uma pessoa que você olhe para ela e diz, eu quero ser assim, eu quero ser no futuro, eu quero ser, não exatamente como essa pessoa, mas essa pessoa me inspira, há nela atributos que eu quero desenvolver em mim, né? E acho que esse é o primeiro passo para quem está começando, é você buscar, não só buscar temas de pesquisa, mas buscar pessoas pesquisadoras que possam te inspirar, não é? E não perca muito tempo ao lado de pessoas que não desenvolvam, não só uma pesquisa importante na tua visão, mas que não desenvolvam melhor em você também, né? Enfim, tem essa preocupação, né? Não só de achar temas de pesquisas, mas de achar pessoas, não é? Porque ninguém pesquisa sozinho, ninguém. Então, é importante você estar do lado de pessoas que te inspirem, não é? E que possam te auxiliar na caminhada, que você possa auxiliá-las de volta, né? Para que a pesquisa seja um ambiente salutar, não é? Onde se desenvolva esses atributos todos, né? Da irmandade, da compreensão, da ética, do amor à pesquisa, né? Da responsabilidade com a pesquisa, enfim, isso tudo flui melhor em boa companhia, como tudo na vida, presumo. Como está fluindo essa entrevista, já que eu estou em boa companhia aqui, da Aline, da Gabriela e da Beatriz. Bom, professor, como a Aline disse, essa foi a última pergunta. Eu gostaria de agradecer novamente a sua participação, sua disponibilidade, seu interesse, sua simpatia durante a entrevista. O senhor é uma pessoa muito simpática. A entrevista foi ótima e com certeza será de grande interesse para aqueles que queiram se aprofundar no tema da sua pesquisa. Acredito que também de grande ajuda para aqueles que queiram saber a trajetória percorrida para a realização da pesquisa e também os seus conselhos valiosos para aqueles que queiram se aventurar nesse caminho tão bonito e tão gratificante que é a pesquisa acadêmica. Com isso, antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, caso o senhor queira dar alguma palavra final. Quero sim. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Eu quero registrar que esses conselhos dizem que a experiência, né, é um farol voltado para o passado, né? E esses conselhos, eles deram certo comigo, né? Não sei se vai dar certo com vocês, né? Cada um tem que achar o seu caminho, tem que verificar o que é bom para si, o que vai funcionar para você, para a sua realidade, não é? Enfim, isso tudo é importante, essa autocompreensão, não é? De você e de sua trajetória. E quero dizer que eu fico à disposição, né? Quem desejar estender o papo, eu não tenho rede social, propositalmente, né? Porque diz o Rubem Alves que a vida é arte da
escolha do essencial, a gente tem que escolher o essencial, e o nosso dia só tem 24 horas, né? E a gente tem que escolher onde é que a gente vai investir o nosso tempo. Né? Porque onde a gente está investindo, o tempo que eu estou investindo em uma atividade é o mesmo tempo que eu não estou investindo em todas as outras atividades. Né? Mas, enfim, me procurem pelo Cesupa, já autorizo as meninas a divulgarem os meus contatos, né? E eu fico à disposição para que a gente continue essa conversa no outro momento, e se desejarem também fazerem posteriormente, tá? Um abraço, cuidem-se bem, saúde, e a gente vai caminhando enquanto caminharmos. Um abraço, professor. Nós pretendemos divulgar o mais breve possível esse material, essa entrevista. Caso o senhor queira ler previamente, acredito que eu possa enviar pelo seu e-mail, tudo bem? Ou prefere outro meio de comunicação? Não, pode mandar por e-mail mesmo. Aí eu fiquei de mandar alguma coisa por e-mail para vocês, que eu já me esqueci. E aí seriam os locais onde podemos encontrar suas pesquisas, seus artigos. Isso. Aí eu já aproveito e já remeto para vocês esses locais. Tá ótimo. Muito obrigada, professor. Uma boa tarde, uma boa semana para o senhor. Prazer conhecê-las, Aline, Gabriela e Beatriz. Saúde para vocês e para todos que ouvirem essa entrevista. Eu também. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado também. Tchau.